Espero também que pelas misericórdias de Deus, todos quanto ainda não o conhecem, todos quanto ainda não tiveram o seu encontro com Cristo, que nesta noite, também pela poderosa e gloriosa, pelo poder do glorioso Evangelho de nosso Senhor, possam entender, possam compreender o amor de Deus, as suas misericórdias, a sua compaixão, e assim abracem e reconheçam a rica graça de Deus revelada no seu Filho Jesus. O título da nossa mensagem é Mundo Nada a Ver. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 12 e 17, diz assim: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nos versículos anteriores, o apóstolo João, ele nos apresenta aspectos pelos quais podemos detectar em nossas vidas evidências que haverão de nos dar plena convicção quanto à nossa profissão de fé como cristãos, que assim dizemos ser. Um deles, uma das formas, é por meio da obediência a Deus. Pois, uma vez, queridos, que uma pessoa diz, ela afirma conhecer a Deus, mas não o obedece, este é um grandíssimo mentiroso. O outro aspecto que identifica um verdadeiro cristão, este outro aspecto é o amor. É bom lembrar que este amor é o amor de Deus, é o amor ágape, é o amor com o qual Ele amou a todos nós. E a nossa obediência a Deus, ela é exatamente a consequência, o resultado do amor dele. Ou seja, se de fato nós experimentamos o seu amor, o amor de Deus, isto quer dizer que este amor, ele atingiu o seu propósito. Este amor, ele nos transformou. E João, ele quer não somente abrir os olhos dos falsos convertidos, dos pseudos convertidos, mas também ele quer abrir os olhos dos que verdadeiramente se converteram, a não se deixarem levar e entristecerem pelos heréticos da época. Estes que se achavam altamente conhecedores de quem de fato é Deus. Estes heréticos, estes hereges, eles relativizavam a palavra de Deus, eles a deturpavam. E João, ele quer de forma enfática, ele quer contrapor a todos eles. E quer deixar claro que os estilos de vidas destes hereges eram completamente imorais, portanto, eles eram desobedientes a Deus. E por serem desobedientes, por Deus eram completamente reprováveis.
E o apóstolo ele quer motivar os verdadeiros cristãos, mostrando-lhes que, como conhecedores de Jesus, eles são obedientes, pois vivem na luz, andam imitando a Jesus, andam como Jesus também andou, e assim como amados de Deus, fazem parte de um povo que foi transformado, que foi perdoado dos seus pecados, e por isso eles venceram o maligno, e assim amam também uns aos outros, como o Senhor os amou. E dessa forma, alerta para a forma como deve ser o relacionamento desse povo. Aqui João, após João falar a respeito de todas essas coisas, João quer levar ao nosso entendimento como deve ser a nossa postura, o nosso estilo de vida, o estilo de vida do povo que foi amado por Deus em relação ao mundo. Qual a nossa postura diante do mundo, diante dos olhos do mundo. E isto posto, eu quero junto com vocês seguirmos o texto. E ele diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Eu pergunto, não está muito agudo minha voz aí não para vocês, não? Está não? Beleza. Então o apóstolo, ele programa aqui toda uma fala para proclamar à igreja a sublime, aumenta a mão um pouquinho, a sublime, maravilhosa riqueza que ela tem. Somente com esse firme, sólido e rico alicerce é que a igreja pode ter toda a condição, toda a força e também toda a motivação para cumprir a advertência e ordem que João lhes apresenta no que diz respeito à postura e estilo de vida que todos quanto fazem parte dela, da igreja, devem ter em relação ao mundo. O que inclui não amar o mundo. O apóstolo João, ele diz, eu lhes escrevo. Então João, ele se dirige à igreja e o faz como um pastor. Há uma incrível facilidade de congregados, de pessoas que fazem parte da igreja, de sempre esquecer o que a eles está sendo exposto, está sendo proclamado, está sendo falado. Mas aqui João, ele está escrevendo, e portanto, quando se escreve, algo escrito é mais difícil de esquecer. Até porque se caso venha algum lapso de memória, vai-se ao que se escreveu e traz de novo à mente aquilo que não estava muito bem lembrado ou que talvez esteja completamente esquecido. Então podemos entender que o fato de João lhes escrever poderá ter também a intenção, ou pelo menos dar a ideia de quão importante é aquilo que ele está lhes relatando.
a quão é importante tudo isso que João está falando, o quão é importante toda essa fala de João, ainda que ela seja uma advertência, uma exortação. E dessa forma, é bastante importante, é importantíssimo, que todos nós prestemos muito bem atenção e assim não venhamos esquecer tudo quanto João quer nos falar. João também, ele trata aqui aos seus leitores por filhinhos. Então João, ele dirige a eles com um carinho, que é bem característica de pastores, que cuidam, que apacentam, e que têm esmero e muito cuidado pelas ovelhas que não são deles, mas de Cristo, do de fato o pastor dos pastores, o sumo pastor. E ele fala aqui a dois grupos de pessoas em geral, no que inclui pais e jovens, segundo a palavra. Primeiro ele se dirige aos dois, e depois ele se dirige aos pais, e logo em seguida, somente aos jovens. E João fala, porque os seus pecados foram perdoados. Aqui está uma afirmação que fará toda a diferença quanto ao que o apóstolo João irá advertir mais à frente sobre o que a igreja não deve fazer. Ou seja, sobre o que a igreja, com relação a que a igreja não deve amar, e a igreja não deve amar o mundo. Essa frase, ela dá toda a fundamentação para João advertir, admoestar a igreja, porque os seus pecados foram perdoados. E, portanto, vocês não devem fazer isso. Isso o quê? Não devem amar o mundo. Esta afirmação que João diz que os nossos pecados foram perdoados, ela é exatamente a boa nova do Evangelho. Aqui está uma declaração que somente poderá haver sentido e um valor inestimável, um valor imensurável, que essa declaração só poderá ter sentido dessa forma, com esse sentimento, aqueles que de fato tiveram seus pecados perdoados, ou seja, aqueles que de fato foram salvos por pura misericórdia, por pura graça. Aqueles que foram remidos, aqueles que foram regenerados, eles vão entender o valor dessa frase, dessa afirmação. Os nossos pecados foram perdoados, os seus pecados foram perdoados. Aqui está uma declaração que somente haverá o sentido pelo entendimento do perdão dos pecados. Esta declaração, ela foi de forma inigualável e de forma também maravilhosa para os ouvidos do paralítico, aquele que foi levado pelos seus amigos até nosso Senhor Jesus Cristo. E quando aquele paralítico, ele desce do teto daquela casa, do telhado da casa, então Jesus olha para ele e lhe diz: filho, seus pecados estão perdoados. Essa frase para aquele paralítico foi infinitamente maior, melhor, maravilhosa, sublime do que levantar e andar. E não diferente também foi a alegria na alma daquela mulher pecadora. Aquela mulher pecadora que entra na casa de Simão, o fariseu, e então ela coloca-se prostrada aos pés de Jesus, e ali ela passa a chorar de forma compulsiva, chorar aos pés de Jesus, e com suas lágrimas ela lava os pés de Jesus. E assim, Jesus olha para aquela mulher e diz: os teus pecados
estão perdoados. E o apóstolo João também, ele fala, graças ao nome de Jesus. Os pecados de um indivíduo são perdoados, mas eles só são perdoados só e somente só se estes crerem no nome de Jesus Cristo. É preciso ter fé no nome do Filho de Deus. Portanto, ele está absolvido da condenação. E sabe por quê? Porque os seus pecados foram plenamente anulados. E, queridos, quando fomos perdoados, não fomos por merecimento, não é porque merecemos. Não somos perdoados pelas nossas obras, mas pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, pela obra do Cordeiro Santo, que foi o sacrifício e o único sacrifício aceitável por Deus. Os pecados, queridos, são perdoados sob o fundamento da fé. Graças ao nome de Jesus. E graças ao nome de Jesus. Quer dizer, quando dizemos graças ao nome de Jesus, isso quer dizer que devido Jesus ser Deus, e sendo Deus ele encarnar no mundo, sofrer, morrer e ressuscitar, por isso os nossos pecados são completamente perdoados. E aí, mais uma vez, eu leio os versículos 13 e 14 com vocês. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Então, queridos, João aqui fala aos pais e aos jovens. Aos pais, João fala aqueles que são mais idosos. Essa referência de pais que João diz aqui são aqueles os mais idosos, os mais antigos na fé, aqueles que vivenciaram experiências, muito mais experiências, aqueles que têm maturidade e maturidade espiritual, contudo, não somente pelas questões experienciais, mas acima de tudo pelo que o apóstolo lhes apresenta. Vocês conhecem aquele que é desde o princípio. João diz, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ou seja, queridos, os pais da igreja devem crescer e ter maturidade, pois afinal de contas eles conhecem a Cristo. E este conhecer não trata de um conhecimento intelectual, esotérico ou místico, mas um conhecimento experimental, ou seja, um relacionamento que envolve experiências. É um conhecimento alcançado de forma soberana e sobrenaturalmente espiritual, pois só podemos conhecer a Deus se Jesus nos revelar a Ele. Quando João afirma aos pais que estes conhecem a Deus, não trata de um conhecimento de saber sobre ou de ouvir falar, mas é um conhecimento íntimo, um conhecimento de intimidade que leva a também uma íntima comunhão, a comunhão de um pai com filho, aquela intimidade que um pai deve ter com seu filho, e seu filho com seu pai. O conhecimento de Deus dá condições a quem Ele foi revelado. O conhecimento de Deus dá condições a toda pessoa a quem Cristo se revelou e ter a experiência antecipada, por isso, da vida eterna.
Então, o conhecimento de Deus, queridos, a quem Ele se revela, nos dá condições de crescer, de ter maturidade. E João aqui, ele vai falando com os mais velhos, na fé, com aqueles que já tiveram um encontro com Cristo já há muito mais tempo. E João os adverte. É como que João dissesse sobre sua responsabilidade para com os mais jovens. O grande problema é que dentro da igreja há muita gente que já tem 5, 10, 20, 15, 30 anos de convertido e ainda é um menino buchudo na fé. Não cresce, é imaturo. A imaturidade reina. E aqui há uma das coisas que Deus está chamando a nossa atenção. É para que nós venhamos buscá-lo, já que nós fomos perdoados pelos nossos pecados, graças a Jesus. E, portanto, temos toda a condição de crescer, de sermos maduros. Quando João afirma isso aos pais, ele quer lhes chamar todos eles às suas responsabilidades. A quão responsáveis eles são pelos mais jovens, pelos mais novos, pelos indoutos na fé, pelos novos convertidos, pelos nossos filhos de dentro de casa também, pela nossa família, que temos que sermos, na nossa casa, os discipuladores. Ao lado dos pais estão os jovens da igreja. E estes encontram-se em meio a muitas lutas e muitas batalhas neste mundo eivado e completamente contaminado por muita corrupção e tentações. E os jovens têm lutado, têm batalhado contra essas coisas. E estas coisas contra eles. A luta é intensa e a caminhada é cheia de muitas armadilhas. Não diferente o apóstolo João, ele lhes declara também algo sublime e maravilhoso, e ele assim agora fala aos jovens e diz: jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. João fala com alegria aqueles jovens. João os elogia, em que elogio? Porque eles venceram o maligno, ou seja, venceram a Satanás. João tem plena ciência o quanto Satanás é astuto, é ardiloso, é enganoso, é embusteiro, é mentiroso, é perspicaz e tem estratégias para que nós venhamos cair em suas armadilhas. Mas aqui a esses jovens, os quais João fala com ele, João os elogia dizendo: mas vocês o derrotaram. O apóstolo não está aqui encorajando e motivando os jovens a estarem firmes e prontos para combater o maligno e quem sabe tudo dando certo eles possam vencê-lo. O que João está falando aqui é que já se concretizou e é uma realidade na vida daqueles jovens. Eles já venceram o maligno. Agora, mas como foi que eles fizeram isso? Como foi que eles puderam vencer? Estes jovens conheceram a Cristo. E porque conheceram a Cristo, esses jovens são conhecedores de Deus. E sendo conhecedores de Cristo, e também conhecedores de Deus, obtiveram uma experiência sobrenatural com Deus em Cristo. Esses jovens foram amados,
E por este amor, estes jovens foram transformados. Portanto, agora eles são obedientes, submissos ao senhorio da palavra de Deus. Estes jovens estão em comunhão com Cristo. E, portanto, estes jovens são participantes da grande vitória que Cristo conquistou sobre todos os poderes malignos das trevas. Quando ele deu-se voluntariamente em sacrifício na cruz. Então, queridos, por estes jovens terem experienciado tão gloriosa relação espiritual com e em Cristo, João então afirma de forma categórica que eles venceram o maligno. Ou seja, Satanás já não os domina e nem reina sobre suas vidas. Jesus consumou tal vitória na cruz do seu Calvário e por eles crerem nisso recebem a vitória sobre o maligno. A força dos jovens não está na sua virilidade. Não é porque seus físicos são fortes. Não é por conta da força da sua mocidade. Não é por conta que eles são ousados e corajosos. Mas os jovens são fortes porque conhecem a palavra e ela permanece neles. Ela permanece neles. Conhecem a palavra. Sua força não baseia-se em si próprio. Não baseia nos seus pensamentos, nos seus jacismos. Não. Mas sua força está completamente baseada, fundamentada e enraizada no poder da palavra de Deus. Que permanece neles, porque eles a amam e a ela se submetem. É aquela história de domingo. Eles não deixam de fazer por quê, eles deixam de fazer por quem. E se fazem alguma coisa não é por quê, é também por quem. E João diz, eu lhes escrevi porque vocês são fortes. João diz que estes jovens são fortes. Entretanto, precisamos estar muito bem lembrados que esta força, como disse há pouco, não é músculo, não é massa muscular, porque este tipo de força é completamente inútil, é vão para vencer o maligno. Portanto, eles necessitam de outro tipo de força para vencer. E esta força eles podem ter quando a palavra de Deus está nele. É por isso que João diz, e em vocês a palavra de Deus permanece. A questão não é somente dar ouvidos à palavra, mas que esta palavra ouvida seja plenamente entendida, assimilada e guardada em nosso coração. E assim ela vai permanecer, para que por meio do poder de quem? Da palavra, sejamos fortes e possamos vencer o mal. Hoje, já há alguns séculos, nos foi dado o privilégio de termos à nossa disposição a Bíblia Sagrada. Se nós contarmos aqui, hoje à noite, nós devemos ter aqui umas 8 ou 10 Bíblias, no mínimo. No mínimo, fora do celular. Que aí duplica. E no celular, se você quiser, abre 200 como é o nome? Aplicativos. Então, já há alguns bons séculos, tem à disposição a Bíblia Sagrada. E olha, ninguém tem ideia quanto isso custou. O trabalho aguerrido, corajoso de muitos homens. Sangue. Para que isso não.
Me perdoe, Deus, para que essa gloriosa palavra pudesse estar aqui nas nossas mãos. E num país onde nós temos toda a liberdade de andar com ela, seja onde for, amarrada até no pescoço, se quiser. Como diz Deuteronômio. Ou então na testa. A igreja daquele tempo não tinha. A igreja desse tempo aqui de João não tinha. João está escrevendo a carta. E essa carta viria para aqui, para a gente. E está aqui toda hora, todo instante. Em várias edições, em várias versões. Capa amarela, preta, azul, cor de rosa. Sendo assim, queridos, a palavra de Cristo precisava ser muito bem, naquela época, ouvida. Ela precisava ser ouvida com atenção. Ela precisava ser ouvida com respeito, com muita reverência, a fim de que eles pudessem entendê-la e poderem pôr em prática em suas vidas para a glória de Deus. Ouvir a palavra com atenção, com reverência e com respeito, hoje tem sido algo muito difícil. O que mais tem é falta de respeito, falta de atenção e completa irreverência. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta, toma água, vai no banheiro, volta no banheiro. Parece que está com problema de incontinência urinária. Parece que passou um mês todinho no deserto, não tomou água de jeito nenhum. E eu sempre falo que com relação a isso, eu já assisti o filme, aquele Os Vingadores, são 3 horas e 5 minutos. Eu não vi um incircunciso se levantar da cadeira e ir no banheiro. Eu não vi um. Eu tenho para mim que só quem levantou da cadeira para ir no banheiro foi eu, porque eu estava em tempo que não aguentava mais. Mas é assim. É dessa forma. Não toma água, não vai, não tem. Não, eu não posso perder nenhuma cena. Eu não posso perder nenhum minuto desse filme. Mas não é dessa forma que estão tratando a palavra de Deus. Se perde. E para uns até é melhor que nem se tivesse. E se tivesse, fosse 5 minutinhos e pronto. Queridos, se a palavra é falada, como agora ela está sendo falada, mas depois ela permanece, é força para os pobres seres humanos, a fim de que eles possam vencer o maligno. Aqui está mais uma advertência que o Senhor está fazendo a todos quanto dizem que foram amados por Ele, que tiveram seus pecados perdoados, graças a Jesus Cristo. Aqui está mais uma advertência que o Senhor tem feito nesse tempo, é chamando a atenção da igreja, da sua igreja, aquele a quem Ele perdoou, para que atentem para a sua palavra. Se submetam a ela. Há muita gente que termina, às vezes até escuta. Escuta, Marília. Elogia, inclusive, a palavra. Que palavra gloriosa, maravilhosa. Foi uma bênção aquela palavra. Mas olha, não passa da porta da igreja, acabou-se. Não vai aqui para a mente e não vai ruminá-la. Ou seja, colocar aqui, descer, trazer de novo na boca, sentir o gosto de novo e descer de novo ao rumen. Nós devíamos ter um rumen para ruminarmos a palavra de Deus em todo o tempo. Mas não, até elogiam. Que palavra gloriosa. Vai embora, não aplica. Não para, não pensa.
depois chega um bocado de palavra de heresia, diz também que é gloriosa do mesmo jeito. Do jeito que dá glória para o verdadeiro evangelho, dá glória para o falso. O Senhor está chamando a atenção à sua igreja para que prestem atenção à sua palavra. A sua igreja que diz que o amam, ele diz, se vocês me amam, vocês também têm que amar a minha palavra, porque a minha palavra é parte daquilo que eu quis revelar a vocês sobre mim e sobre a minha vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Para que vocês, conhecendo tudo isso, possam de fato oferecer a mim um culto racional, como sacrifício vivo e santo, agradável a mim. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo, ele quando passa 40 dias no deserto, ele foi tentado ali por Satanás, mas como Cristo venceu ali, como foi que Cristo venceu as tentações, como foi que Cristo venceu as armadilhas? Ele venceu com o poder da palavra. A posse da palavra, queridos. Quer tomar posse? Hein? Você quer tomar posse? Tome posse da palavra de Deus. Porque a posse da palavra de Deus é o segredo e a fonte da vitória para todos a que a esta palavra se submete. Tome posse e se submeta a ela. E aí receba a vitória. Quem ouve, entende e pratica a palavra, queridos. Este que ouve e que entende e que pratica a palavra é aquele que alicerça a sua vida sobre uma rocha inabalável. Se nós guardamos a palavra de Deus com zelo, com diligência, iremos triunfar sobre o poder terrível do pecado e de Satanás. Em Cristo, nós temos 3 certezas maravilhosas. 3 certezas. A primeira, sabemos que todos os nossos pecados foram perdoados. Pense, como é maravilhoso saber disso. Temos convicção de que conhecemos Deus, o Pai, e Jesus Cristo, que é o Filho. E terceiro, por estas coisas prevalecemos sobre Satanás através do poder da sua palavra. E agora vamos aos versículos 15, 16 e 17. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda que morra, viverá. O apóstolo João, ele já havia advertido, e ele fez de forma constante, para que todos andassem na luz, para que vivam também na verdade, e como conhecedores de Deus, vivam de forma obediente. Porque vivendo obedientemente, poderiam viver com comunhão com Deus, tendo comunhão com Deus. E não somente com Deus, mas também com os demais irmãos. O amor de Deus por nós, queridos, ele nos leva a uma vida transformada, e essa vida transformada, ela é pautada na obediência. Na obediência justamente naquele que nos amou, em Deus. E porque ele nos amou, agora nós o amamos. E porque nós o amamos, agora nós o obedecemos. Lutamos em obedecer. Porém é por demais destoante,
é algo completamente desconexo, é sem lógica. Dizer que amamos a Deus e também amamos o mundo. João, quando faz referência ao mundo, ele fala sobretudo quando pertence a esta vida terrena. E uma vida terrena que está em completa oposição à vontade de Deus. Queridos, o mundo é o sistema de Satanás. Isso aqui. É a sociedade que, em meio às suas filosofias de vida, que se opõe aos decretos e mandamentos de Deus. Porém, as vidas daqueles que foram perdoados, tiveram seus pecados perdoados, devem dar evidências que não são amantes do mundo. Ou seja, não há verdade em nós, e isto, quando não há verdade em nós, isto ocorre porque, de fato, nós não conhecemos a verdade. Porque, afinal, na verdade da verdade, somos grandíssimos mentirosos, se vivermos contrariamente, opostamente ao que é a verdade de Deus. Porque a verdade de Deus é ela que nos liberta. Uma vez que nós fomos libertos, isso quer dizer nós somos perdoados por nossos pecados, graças a Jesus Cristo. Daí por diante entendemos o profundo amor de Deus e este amor que tanto nos transformou. E porque nos transformou, nós agora vivemos segundo a verdade. Se nós não vivermos segundo a verdade de Deus, então, na verdade, nós somos grandíssimos mentirosos. Dizemos conhecer, quando na verdade não conhecemos. Tivemos nossos pecados perdoados. Somos conhecedores de Cristo, aquele que é desde o princípio. Vencemos o maligno. Então conhecemos o Pai, portanto temos da parte de Deus uma bênção inigualável e indizível. Por assim dizer, devemos com todas essas condições estabelecer uma separação em nós e o mundo. Tivemos nossos pecados perdoados. Somos conhecedores de Cristo. Aquele que é desde sempre, é eterno, desde o princípio. Vencemos o maligno e conhecemos o Pai, porque só conhece o Pai se antes conhecer a Cristo, porque Cristo há de nos revelar ao Pai. Jesus Cristo, Ele é o único caminho, é a única verdade, e Ele é a vida. E Ele diz, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, diante de todas essas condições que colocamos, e que se de fato nós experimentamos isso, nós temos por desejo, e não por obrigação, mas por desejo de estabelecermos uma separação entre nós e o mundo. E é por isso que João diz, não amem o mundo. O amor ao mundo, queridos, exclui o amor de Deus. Vamos ver o que Tiago diz sobre essa fala lá no capítulo 4, versículo 4. Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Então João, ele é completamente
categórico, pois ele diz que não amem. Ele não fala não gostem, ele fala, olha, não tenham muita simpatia, mas ele diz não amem. E não amem tem aqui o significado de não tenham vínculos com este mundo. Ou seja, não tenham uma comunhão íntima com este mundo. Não tenham uma devoção a este mundo, ao ponto de vocês ficarem irmãos gêmeos dele. De não haver diferença. Quando ele diz não amem, é quando Paulo diz, como foi dito domingo em Romanos capítulo 12, ele diz, olha, não se conformem, não se amoldem. Paulo e João estão tendo a mesma conversa, estão nos advertindo das mesmas coisas. Se amamos o mundo, o amor de Deus não está em nós, e assim deixamos de praticar o que é a sua vontade. E, portanto, completos e obstinados desobedientes é o que na verdade nós somos. Completos desobedientes, obstinados, teimosos, impiedosos, impenitentes. Tudo quanto em nossa vida vem a fazer brilhar nos nossos olhos, fazendo com que não valorizemos e amemos as coisas espirituais, e dessa forma não glorifiquemos a Deus, tal coisa é maligna, é mundana, é diabólica. Tudo quanto venha brilhar em nossos olhos, que façam nos cegar quanto às coisas de Deus, é diabólico. Dessa forma, queridos, devemos delas nos afastar. A advertência que João faz aqui é às pessoas que têm seus fundamentos no mundo e em suas filosofias. Pessoas estas que afirmam que conhecem a Deus, que o amam, e por sua luz foram também iluminados. Entretanto, estão deixando-se ser influenciados pelas filosofias desse mundo. A advertência é para que afastem-se de tudo isso. Porque, de outro fato, nós estamos amando o mundo, devido ao grande interesse que demonstramos pelas questões mundanas e seculares. O apóstolo João não está falando sobre um problema pontual que aconteceu ali, que aconteceu acolá, que demos um tropeço ali, demos um tropeço acolá. Não, ele não está falando sobre isso. Mas ele está falando de viver um estilo de vida completamente avesso a quem ama a Deus e não o mundo. Portanto, é uma advertência enérgica a todos quanto professam fé cristã, quanto ao mundo, e todos os seus desviantes e perniciosos caminhos. Ele chama atenção aos que assim estão procedendo, e também chama atenção como escorregadios e covardes e ardilosos são esses caminhos. Portanto, é uma advertência de fato enérgica. E assim sendo, é uma advertência seríssima. É a exortação de João para que nós não amemos este mundo. Porque ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não pode haver qualquer compatibilidade, não pode haver qualquer relação, harmonia entre o amor pelo mundo e o amor de Deus. O amor de Deus nos tira do mundo. É o que ele faz. Ele é o amor de Deus é o amor que nos transforma.
E sendo assim, o que deve existir é um completo desinteresse por tudo quanto é mundano, para assim amar tudo quanto provém de Deus, que com seu amor transformou a todos nós, ao nos amar. Ontem nós falamos sobre também quando Paulo nos adverte para que sejamos transformados. E o transformados ali está completamente equiparado a uma metamorfose. E aí eu dei o exemplo da largata para a borboleta. A largata, aquele bichinho que pelo menos a grande maioria acha feia demais, até em nojo. E então, ela passa por todo aquele processo e depois vira uma linda borboleta. Essa é a transformação. E quem passa por essa transformação não pode amar o mundo. De outra forma, nunca foi transformado. Não passou pela metamorfose. O mundo odeia a Deus, aquele que nos amou. E por odiá-lo, odeia também a nós que agora o amamos. Amar o mundo, queridos, é algo que compromete de forma seríssima a nossa afirmação de que amamos a Deus. É impossível amar o mundo e a Deus. É impossível. Ou amamos a Deus ou amamos o mundo. E Jesus já dizia muito sobre isso. Falou e ainda fala. Mateus 6:24. Ele diz, olha, não há como se vir a dois senhores. Porque ou você vai, quando você for amar um, odiará o outro. Você não pode viver em cima do muro. Ou é Deus, ou é mundo. Então João explica por que não devemos amar o mundo. E como é que ele explica? Ele diz, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, ele diz, olha, não provém do Pai, mas do mundo. E é por isso que vocês amam ele. Ou então, se vocês se abstêm de tudo isso, é por isso que vocês amam a Deus. O mundo está completamente infectado e corrompido. O pastor Warren Wiersbe, ele conta uma história de um grupo de estudantes que eles vão até um hospital conhecer as dependências do hospital. E entre alguns assuntos que foram expostos, tinha um sobre o cuidado com a higiene. E ao final, foi aberto oportunidades para as perguntas. E uma das crianças que ali estava visitando o hospital, ela fez a seguinte pergunta. Ela disse, me diga uma coisa, por que as pessoas que trabalham aqui estão a todo momento lavando suas mãos? E a resposta foi que as pessoas têm esse hábito e rotina por dois fatores. O primeiro é que estas pessoas, elas amam a saúde. E segundo, porque elas odeiam micróbios. Nós estamos vivendo isso. Chega em casa, não lava só as mãos não, tira a roupa, já bota para lavar, vai tomar banho e fica limpinho. Porque ninguém quer esse micróbio. Ninguém está amando esse micróbio. Ou tem alguém aqui amando esse micróbio? Pois é. Nós estamos amando nossa saúde. Estamos lutando por ela. Aqui está a resposta. Quem ama a Deus, odeia o mundo. Agora, quem odeia a Deus, ama o mundo. Salmo 97, versículo 10 diz, odeiem o mal, vocês que amam ao Senhor. Odeiem o mal, vocês que amam ao Senhor. E Romanos 12, versículo 9 diz, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apegue-se ao que é bom.
Portanto, queridos, um amor verdadeiro e um amor coerente são todos aqueles que amam a Deus. E por amarem a Deus, eles amam também o próximo. Entretanto, com a mesma firmeza, a Bíblia nos diz que nós também venhamos odiar o mundo com todos os seus males. É preciso, queridos, que nos fique muito bem claro que o mundo que João afirma de forma advertida que não devemos amar é o mundo sistema. É preciso que fique muito bem claro isso. Não é o mundo natureza física, esse mundo que Deus criou. Tampouco não é um mundo que implica a humanidade, que o próprio João fala em João 3,16, onde ele faz referência a essa humanidade que Deus amou. Não é isso. Este mundo é o sistema. Esse mundo é um mundo filosófico, é um mundo idólatra, é um mundo com seus falsos e invertidos valores, é um mundo pagão cheio de deuses falsos, e que em tudo isso se contrapõe aos preceitos e mandamentos de Deus. Esse mundo que não devemos amar é esse aí. É o mundo das filosofias. É o mundo onde Satanás é o príncipe. É o mundo que o apóstolo João diz que é caído e morto em seu próprio mal. Mas quais são estas coisas do mundo? E João vai aqui nos dar como referência 3 tipos de coisas. Ele vai dizer a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Estes tipos de coisas mundanas englobam muitas coisas. Na verdade, não quer dizer que são todas, mas muitas. E estes 2 tipos primeiros que o apóstolo fala, trata de pecados que não são visíveis, que não são visuais, exceto que uma vez eles sejam literalmente praticados. Portanto, queridos, a cobiça da carne e a cobiça dos olhos estão completamente ocultos aos olhos das pessoas, ninguém os vê. Eu posso cobiçar através da minha carnalidade. Eu posso cobiçar através dos meus olhos. E vocês não vão ver. Mas é preciso entender que Deus vê. A ostentação dos bens, que em outras versões fala da soberba da vida, significa aquilo que somos exteriormente, o que é visto de alguma forma, e é visto por todos quanto convivem conosco. Então vamos ver aqui, rapidamente, esses três tipos de coisas que devemos não amar neste mundo. A cobiça da carne. No original, no grego, o significado é o desejo da carne. São os desejos que se originam do corpo, que procedem de nossa natureza carnal e caída. São desejos sórdidos, são desejos horrorosos, são asquerosos e desprezíveis. E essa cobiça é a vontade de vivenciar um prazer imediato. Ou seja, é deixar-se levar por tais desejos. É o mesmo que viver debaixo do senhorio de seus sentimentos e dos seus desejos. Ou seja, eu não tenho um controle sobre eles. Eu vivo à mercê deles. Se eu pensei e desejei, eu vou e faço. E aqui está incluso os pensamentos, palavras e ações impuras e imorais. E sob isso, pode aí subincluir a todas essas coisas, coisas ainda piores. As ramificações de tudo isso. Pode ter aí fornicação, adultério, estupro, incesto, sodomia e tantos outros desejos tristes e que são naturais à carnalidade do homem. Assim como também pode ter aqui a intemperância, ou seja, a falta de moderação, o excesso nas coisas.
o excesso seja no agir, no fazer, como também o excesso no falar. O desejo carnal, queridos, está completamente relacionado à satisfação egoísta das nossas vontades, independente do quanto ela seja prejudicial a nós mesmos e a tantos outros que vivem ao nosso redor. Porque, olha, isso é fato. Muitas vezes eu vejo pessoas fazendo besteiras, asneiras. E aí vai-se alguém até essa pessoa e diz: rapaz, não faça isso. Você vai se dar bem. O que é que tem? A vida não é minha? Deixa eu me ferrar. Eu não tenho nada a ver com ninguém. A vida é minha e pronto. O problema é que toda coisa que acontece em nossas vidas, todo fato negativo que nos atinge, as consequências dos nossos atos não são impensados, porque todo ato é pensado. Não tem. Uma coisa funciona a outra. Minha mão só levanta até aqui porque minha cabeça antes ela deu um comando para ela levantar. Então eu pensei em levantar a mão. Então não existe. Existe atitudes inconsequentes. Ou seja, eu não parei, eu não moderei e avaliei o que eu vou e quero e pretendo fazer, o que eu desejo fazer. Mas o que acontece é que as pessoas querem fazer as coisas e acham que ninguém vai ser atingida. Isso é uma grande balela. Aliás, isso é egoísmo do ser humano. É uma das características do egoísmo do ser humano. Ele faz e olha, que se lixe. Ele se faz como se nada. Se acontecer alguma coisa de ruim na minha vida, a minha família vai sofrer. A minha esposa, os meus filhos e vice-versa. Contudo, isso é certeza absoluta. E depois tem um raio maior, amigos. Alguma coisa vai mexer com... Alguma coisa que aconteça na minha vida vai mexer com outras tantas vidas. Mas aí o desejo carnal vem. O desejo carnal vem. E o que é que acontece? Eu me deixo levar porque eu sou levado por ele. Quando Paulo diz que nós não devemos ser levados, quando ele diz, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. E eu não serei, e eu não deixarei ser levado. Então, mas o problema é que eu estou entregue a esses desejos. Eu sou escravo desses desejos. E não importa o que acontecer, eu vou fazer. É preciso, então, ter moderação, controle. E esse controle, quem pode nos dar é o Espírito Santo de Deus. É quando nós deixamos de fazer não por quê, mas para quem. Quando não temos esse controle, é como se eu dissesse, vem o desejo, eu digo, eu quero, é meu desejo. Eu gosto disso. E por fim a minha alma brada e diz, eu exijo que isso aconteça. E aí vem a cobiça dos olhos. E aqui são nossos desejos que se manifestam mediante aquilo que vemos. E Simon Kistemaker, ele diz que os olhos são os canais para a alma do ser humano. Os olhos do ser humano é que o levam a transgredir e assim pecar. Jesus, ele desenha muito bem desenhado, muito bem explicadinho. Lá no Sermão do Monte, no versículo 28, no capítulo 5, quando ele diz, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Tem aquela história? Você não é cego, né? Ninguém é cego. Aí passa, você olha, viu, beleza. Voltou de novo, ferrou, pecou. Passou, eu vi,
Aí vai. E aí, vamos ao outro, a ostentação dos bens. Aqui são nossos desejos de sermos achados os mais importantes, de sermos glorificados, de ansiarmos a vanglória. Ou seja, nós queremos a atenção para nós, e aí fazemos tudo, nos enfeitamos, subimos em cima de um pedestal, fazemos todas as coisas extravagantes muitas vezes, para chamar a atenção das pessoas, para que dessa forma sejamos glorificados. E isso aqui é o egoísmo ao ápice, ao cume. Tiago 4, versículo 16 diz: agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Quem se vangloria dos seus feitos e dos seus bens, dá-se porque são cobiçosos pelo possuir, pelas vantagens e pelas posições importantes, proeminentes. E por fim, João diz: não provém do Pai, mas do mundo. Então, queridos, com relação a estes três tipos de exemplos mundanos, o apóstolo afirma que estas tais não vêm do Pai, não tem nada a ver com Deus. O apóstolo poderia dizer Deus aqui, mas o que é que ele diz? Ele diz Pai. E sabe por quê? Porque ele quer fazer nós lembrarmos que, como cristãos que somos, nós agora somos filhos de Deus. Aí ele disse: não vem do Pai, do que é meu e é de vocês. Isso que vocês possam estar desejando, isso que vocês possam estar a todo momento entrando em completo frenesi, isso não vem do Pai. Isso não vem do Pai, daquele que revelou Cristo a vocês. Portanto, João quer dizer, agora vocês como filhos do Pai, ou seja, agora vocês como os filhos de Deus, já não pertencem mais ao mundo. Assim, estes não podem ter qualquer elo de ligação e comunhão com o mundo e com tudo com que nele há. E por fim, queridos, para a gente encerrar, versículo 17 diz: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Os grandes e prósperos investidores, eles nunca aplicam seus recursos em barcos furados. Ou seja, em empresas que estão completamente falidas. Em empresas que estão sem qualquer chance de serem reerguidas. Eles podem até procurar uma igreja falida, ou uma empresa falida. Mas eles vão verificar se ali há condições delas serem soerguidas. Eles não querem botar, como diz a história, não querem acender vela para defunto ruim. Eles querem investir o dinheiro em aquilo que há de dar retorno. Então, se ela não tem mais jeito, é fato consumado. Então, eles não investem. Da mesma forma, um construtor que se preza, ele não investe numa construção sem ter a certeza que aquele solo onde ele vai edificar, onde ele vai construir o prédio, aquele solo foi cuidadosamente, detalhadamente estudado quanto à sua capacidade de compactação, a fim daquela obra, após ser erguida, venha a ruir. Ele toma esse cuidado. Um indivíduo que investe sua vida neste mundo, como se isto fosse a completa segurança de sua vida, está completamente equivocado. Ele age como um investidor que aplica todos os seus recursos numa empresa falida. Ou como um construtor que lança toda a sua vida sobre um fundamento que é pura areia movediça.
Ou seja, esse é o que Paulo fala, é o mais miserável de todos os homens. Porque a sua esperança está nessas coisas. De que adianta um homem ganhar tudo e perder a sua própria alma? E Jesus, ele faz, em Mateus 7:24, uma advertência sobre a dar ouvidos à sua palavra. Ele diz, portanto, após ele falar sobre o construtor insensato e o construtor sensato, um construiu sobre a areia e o outro construiu sobre a rocha, ele no final ele diz, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Não adianta nós sermos empresários, funcionários, empresários bem-sucedidos, funcionários de sucesso, de alto escalão, executivos de multinacional, termos um excelente emprego, concursado, ser juiz federal, seja o que for, um auditor fiscal federal. Não adianta. Isso não vai solidificar nossas vidas. A nossa vida será construída como um homem sensato, sobre areia, pura areia movediça, que logo, logo não vai suportar. A mesma coisa, assim, da nossa vida é a nossa família. E tudo quanto nós participamos, tudo tem que ter um fundamento. E se o fundamento não for Cristo, o mais é pura areia. O pastor William MacDonald, ele fala sobre isso, sobre o que Jesus falou, dizendo, um indivíduo que concentra toda a sua vida neste mundo, é como alguém que arruma as cadeiras no convés do Titanic, a fim de repousar e descansar sua alma cansada. Porém, o fim é um desastroso, terrível e infernal naufrágio. Quem ouve as minhas palavras de Jesus e as pratica, é como um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Vamos lá? E aí Pedro encerra dizendo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O lavado e remido, queridos, tem em seu coração a vontade ardente de fazer a vontade de Deus. E é justamente essa vontade em seu coração que o livra de tudo que há no mundo, que o livra da cobiça da carne, que o livra da cobiça dos olhos e da ostentação dos bens. É quando ele arde no coração a vontade de fazer a vontade de Deus. Pois viver a vontade de Deus para o remido, é infinitamente melhor que o mundo e tudo quanto nele há. E aí eu concluo com Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, minha irmã Marília, não é algo que devemos buscar uma vez aqui e outra acolá. Mas a vontade de Deus é algo que nós devemos buscá-la e vivê-la todos os dias.
Aliás, o nosso pedido deve ser ao Deus da nossa salvação o seguinte: que a sua vontade, ela venha nos controlar diuturnamente, do abrir dos olhos ao fechar dos olhos, e mais, durante todo o nosso sono, porque afinal de contas, não dormita o nosso Salvador, não dormita. Mateus 6:19 ao 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não invista no mundo. É um péssimo negócio. Só quem investe nele é quem dele é. Um salvo sabe que dele, do mundo, foi tirado. Sabe que foi livramento, pois sua vida estava completamente falida e decretada ao inferno. Estava morto em seus delitos e em seus pecados. Aquele que foi remido pelo precioso sangue de Jesus, aquele que sabe que teve seus pecados totalmente perdoados, graças a nosso Senhor Jesus Cristo. Este sabe que seu lugar agora é no céu. Portanto, é exatamente lá no céu, na eternidade, no reino de Deus, que ele gasta toda a sua vida. É lá onde ele investe com a sua vida e com tudo que na sua vida há. É lá onde ele tem todo o seu investimento, no melhor lugar que pode existir, no melhor lugar que pode ser se investir, no reino de Deus, no reino do céu. De que adianta? De que adianta? Quantas pessoas tinham tantos planos agora para 2020, ou pelo menos para esse primeiro semestre? Eu fiz isso, eu fiz bons negócios, eu estudei bem, eu me formei em fisioterapia. Foi agora? E agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não é assim? Eu abri um areeiro em tal local agora, e agora, olha, lá deu bom demais, a terra agora é boa, apareceu um contrato excelente, e vai dar tudo certo. E eu com isso, eu vou fazer isso. Tiago diz: nunca diga, amanhã irei para tal local, lá farei negócio, lá terei lucro, e lá farei isso e aquilo. Diz assim: se Deus quiser. Se Deus quiser. E sabe por quê? Porque tudo que Deus quer para aqueles a quem Ele perdoou os seus pecados através do seu Filho, é o que tem de melhor. Eu queria fazer muitas coisas esse semestre. E agora, estou aonde? Estou dentro da minha casa. Agora estou
socado dentro do meu apartamento que eu suei 20 anos da minha vida para pagar, para enfim desfrutar dele. Eu investi minha vida neste apartamento, eu investi minha vida neste carro, eu investi minha vida nesse negócio. Avalie que não é agora, eu repito, olha, não é agora que Jesus vai vir. Mas são sinais da volta de Jesus. São sinais. É o começo do fim, que está lá em Mateus 24 e tem se cumprido praticamente tudo, se não tudo. Mas avalie que hoje fosse o fim. E agora? O investimento da sua vida está onde? Nas coisas dessa terra? Me perdoe, não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus. Ela diz: se é assim que você pensa, que tudo que você espera em mim é o que tem nessa terra, você não entendeu o sacrifício, você não entendeu o meu amor, você nunca foi amado por ele. E portanto você é o mais miserável de todos os homens. Portanto, eu aconselho a você, se ainda não investiu no reino dos céus, comece agora. Mas como é que faz? Como é que faz, Sérgio, para me investir no reino dos céus? Ore a Deus. Proste-se diante dele nesse instante. Reconheça que tu és um pecador. Arrependa-se dos seus pecados. E creia que todos eles, porque é preciso ter fé. Creia que Jesus já os perdoou. Na cruz do seu Calvário, todos eles, e de uma vez por todas. Compre sua cota no céu. Mas não é com dízimo não, como um bocado de picareta diz por aí. Na verdade você não compra, você ganha. E espero que hoje a fé tenha ardido dentro do seu coração e você tenha se entregado a Jesus Cristo. E nesse momento você está investindo toda a sua vida em confiança ao Senhor, no reino do céu. Você, meu irmão, que já conheceu a Cristo, que teve os seus pecados perdoados, você sabe muito bem disso. Se você tem amado o mundo, pare com isso. É aviso de Deus. Submeta-se ao seu Senhor, porque Ele tem que ser seu Senhor. Porque se Ele não for seu Senhor, Ele nunca foi seu Salvador. Submeta-se à mão poderosa e onipotente do Deus vivo e real. Que Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo derrame graça sobre sua vida, sobre sua família. Amém e amém.